Somos o teu corpo, Senhor. Somos os teus olhos, somos as tuas mãos, somos os teus pés, somos a tua boca, Senhor. E nós nos rendemos diante de ti, declarando a nossa total dependência do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos mesmo esta igreja que é a representação viva da tua presença, Senhor, sobre essa terra, Pai. Que assim como Jesus, que olhava a multidão e se compadecia dela, nós também possamos ter esse olhar, Senhor, cheio de amor e de compaixão. Assim como Jesus acolhia os fracos, os necessitados, que nós também sejamos essa igreja, Senhor, que acolhe aqueles que precisam, Pai. Assim como Jesus não fazia acepção de pessoas, que nós também sejamos essa igreja, Senhor, que não faz acepção de pessoas. Pai, eu quero já orar pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é, Senhor, espada penetrante, Senhor. A tua palavra é alimento, a tua palavra é poder para transformar, para nos impulsionar, Senhor, para nos moldar a imagem de Cristo. Então que nesta manhã a tua palavra encontre corações famintos pela tua palavra. Encontre corações que são terras férteis para que a tua semente frutifique, Senhor. Abençoe mesmo, Senhor, cada um aqui, cada um que vai ouvir depois essa mensagem. E que a honra seja tua, somente tua. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar e vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Uma alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês e sempre com muito temor compartilhar a palavra do Senhor. E eu estava orando essa semana, que o pastor colocou como série, né? Falarmos da missão, da visão e dos valores da igreja. E no dia em que ele explanou sobre a visão, ele colocou qual era a visão da IPI Beit Avot. E será que vocês decoraram já? Tem um banner que está ali, acho que já há 2 anos, né, pastor? Se você não decorou ainda, tira uma foto, leva para casa e decore. E hoje quero falar então da missão, né? Não só a missão da IPI Beit Avot, mas da missão da igreja. E orando, buscando um texto que pudesse fomentar tudo isso, né? Que pudesse corroborar aquilo que nós entendemos como a missão da igreja, o Espírito Santo me levou nesse texto e nesse contexto de Jesus. O texto está então no Evangelho de João capítulo 13, eu vou ler os versos 34 e 35, a minha versão aqui é NAA. O texto diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quantas vezes Jesus usa a expressão uns aos outros? Só nesses 2 versículos? 3 vezes. E quantas vezes Jesus usa aí, né, o verbo nas suas diferentes conjugações? Amor. Amem uns aos outros, como eu amei. Amem. E assim conhecerão quando vocês amarem uns aos outros. A visão que o pastor trouxe então naquele sermão, dizia que nós, não sei se tem a tela aí, da Beit Avot, nós queremos ser uma igreja reconhecida, onde todas as pessoas são cuidadas e todos são... Gente, vocês nem lembram? Todos são cuidados e todos são cuidadores. E aí, não sei se eles vão conseguir colocar a tela ali.
a nossa missão é viver como discípulos de Cristo, compartilhando a tua palavra, seu amor e seu cuidado. Lembrando, para a gente fazer uma diferenciação, visão tem a ver com o futuro. É aquilo que nós queremos alcançar. Então nós queremos ser essa igreja reconhecida, porque todos são cuidados e todos se tornam cuidadores, ou seja, todos também vão cuidar de alguém. E missão tem a ver com o presente, com aquilo que nós fazemos, com as nossas ações e comportamentos no hoje, que vão nos levar a alcançar a visão. Então a nossa missão como Beit Avot vou repetir, vivermos como discípulos de Cristo, compartilhando sua palavra, seu amor e seu cuidado. Eu sei que quando fala de missão, a gente vai se lembrar lá da grande comissão em que Jesus falou, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. E nós estamos pregando sobre isso, né? Recentemente eu mesma preguei aqui sobre igreja missional, mas a missão para nós é muito mais ampla do que isso. Olha lá, viver como discípulos de Cristo, compartilhando sua palavra, seu amor e seu cuidado. Você pode dizer, nossa, que missão ousada, hein? Percebe que não é somente ir e pregar o evangelho, mas é viver como Cristo. Percebe que não é só anunciar as boas novas, mas é também manifestar o amor de Cristo e o seu cuidado. Se nós cumprirmos a nossa missão, alcançaremos a nossa visão, sermos reconhecida como essa igreja atuante, que faz diferença, que impacta a sua realidade, onde pessoas são cuidadas e se tornam também cuidadores. Estão acompanhando comigo a reflexão? Amém? Então vamos lembrar o que é uma igreja, irmãos. Nós já cantamos aqui, foi falado, igreja é o corpo de Cristo. Igreja não é essa instituição, igreja não é templo, igreja não é uma reunião de pessoas com afinidades. Igreja é resultado da manifestação do amor de Deus por nós. Porque Deus escolheu nos transformar numa grande família. Um lugar onde o solitário não é mais sozinho. Um lugar onde as pessoas que caminham de uma forma individual, isolada, e nós vivemos um tempo assim, onde as pessoas estão caminhando sozinhas, na igreja, na comunidade do Senhor, isso não pode acontecer. Isso não acontece, ou não deveria acontecer. Igreja é uma comunidade formada pela graça soberana de Deus, e ela tem uma marca inconfundível revelada pelo Senhor Jesus. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender também o contexto. Jesus, aqui no capítulo 13, no início, ele lava os pés dos seus discípulos. E ele já começa uma lição ali dizendo, olha, no meu reino, na minha igreja, na minha comunidade, não tem pessoas maiores ou menores. Todos devem servir, e eu vou dar o exemplo. Eu mesmo vou lavar os pés de vocês. Ainda nesse contexto e nesse mesmo capítulo, a gente vê Jesus sendo abandonado por Judas. E Jesus está ensinando outra lição. Mesmo fazendo parte da comunidade, pode haver pessoas que não vão talvez nos amar como a gente gostaria, talvez não ser tão agradável quanto a gente gostaria, mas Jesus continuou amando. Jesus continuou olhando com misericórdia. E quando Jesus entrega esse novo mandamento, ele está bem próximo de fazer a sua despedida. Então Jesus entrega esse novo mandamento muito antes dele entregar a grande comissão. Muito antes de dizer vá e faça discípulos, Jesus está dizendo, olha, eu vou embora, eu preciso ir, mas eu vou enviar o Consolador, só que eu tenho algo para dizer para vocês, eu tenho um novo mandamento.
vocês precisam amar uns aos outros. Jesus, ele está formando a identidade dessa nova comunidade que nasce na nova aliança. Dessa comunidade que nasce por causa do amor de Cristo revelado na cruz. Do amor de Deus manifestado em Cristo. Não é simplesmente uma estratégia, não é simplesmente um modelo de igreja, não é simplesmente um conselho moral, mas Jesus está dando para nós a marca verdadeira daqueles que se tornam discípulos de Jesus. E nesse primeiro ponto para a sua reflexão, eu diria que Jesus está nos conduzindo a um propósito. Missão, de maneira geral, deve ter aqui empresários que construíram a missão das suas empresas, né? As ONGs, as OSCs, que colocam lá a missão. A missão é um grande propósito. A missão é um alvo central de tudo que nós queremos ser. A missão, ela é esse modo de ser e de fazer. Então Jesus aqui, ele está nos conduzindo a uma missão, a um grande propósito. E esse propósito é amar uns aos outros. Diga comigo, amar uns aos outros. Interessante que Jesus chamou de novo mandamento. Mas não era necessariamente novo de nascimento, de algo novo. Porque isso já aparecia na lei mosaica, que está lá em Levítico capítulo 19, verso 18. Ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Levítico 19, 18. Então, o que é novo? Tem duas palavras no grego aqui para novo. O novo de algo que se contrapõe ao envelhecido, que olha para frente, então algo novo, diferente do envelhecido. E tem o novo que olha para trás e agora traz uma nova forma, traz uma novidade naquilo que já é estabelecido. É um fresco, um novo para aquilo que está desgastado. A novidade aqui é que Jesus, ele está mostrando que há uma forma nova de amar. Interessante que em todo o ministério de Jesus, por várias vezes ele disse isso, né? Vocês aprenderam assim, mas em verdade vos digo que agora será dessa forma. Jesus traz esse novo, essa novidade em tudo que ele veio ensinar. Como que dizendo para o povo, olha, vocês aprenderam, vocês até tentaram, mas esse jeito de vocês não está dando certo. Então agora tem um novo jeito, uma nova maneira, uma nova forma de fazer isso. Jesus está mostrando para nós que esse novo mandamento, ele não nasce da lei, ele não nasce simplesmente da necessidade, ele nasce da graça, ele nasce da cruz. Esse novo jeito de amar uns aos outros, ele é cristocêntrico, ele é sacrificial, ele é incondicional, ele é abnegado, como o pastor Messias nos ensinou domingo passado. Uma igreja modelo tem um amor abnegado. Se você não estava no culto, não viu, recomendo que assista a mensagem do pastor Messias sobre essa igreja modelo. Essa nova forma de amar que Jesus nos apresenta se torna uma nova lei. Em João capítulo 15, versos 16 e 17, Jesus está dizendo, olha, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, e agora eu quero que vocês vão e vocês deem frutos. Qual é o tema do ano da Beit Avot? Então Jesus nos escolheu, nos mandou ir e dar frutos. E aí ele diz, o que eu lhes ordeno é isso, 2 pontos, que vocês amem uns aos outros. Uau! O frutificar está intrinsecamente ligado ao amor. O dar frutos está integrado ao amar uns aos outros. Não tem como separar as duas coisas.
Essa expressão é o princípio para uma igreja que quer viver como discípulo de Jesus. Eu lembro que o pastor João, quando a gente se sentou várias e várias vezes para definir a visão, a missão e os valores, ele dizia assim: eu gosto muito, do ser e fazer discípulos, que tem uma determinada igreja que usa. Falei: pastor, essa é realmente a nossa missão, mas e se a gente trocar esse ser e fazer por viver? Que vai englobar, eu preciso ser, eu preciso fazer, e isso é um viver, é uma vivência, é uma essência. E é isso que Jesus está falando para nós. Em 1 João 4, versos 7 e 8, o texto diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amor é fruto da nossa intimidade com Deus. Amor é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos entender que se de fato temos intimidade com Deus e se a nossa vida está em Deus, só existe um resultado: amor. Amar uns aos outros. Em segundo lugar, eu coloquei como reflexão para nós, Jesus nos entrega então esse novo padrão. Então é uma nova maneira de amar, baseado no quê? No modo como Jesus amou. Assim como eu vos amei. Aqui o ponto central é o padrão que nos constrange. E o pastor Márcio leu esse texto logo no início: o amor de Cristo nos constrange. Que amor é esse? E aí podemos responder a seguinte pergunta: como ele amou? Amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável. Está no texto que as crianças já têm decorado, João 3,16. Amou de uma maneira inexplicável. Amou entregando sua vida por nós. A Bíblia diz que Ele mesmo se deu, Ele mesmo, ninguém tirou a vida de Jesus. Não foi o Império Romano, não foi a traição de Judas, mas foi Jesus que se entregou por amor a nós. Como Ele amou quando nós éramos ainda pecadores, Romanos 5,8. Quando eu e você estávamos no lamaçal do pecado, Ele já nos amava. Como Ele amou antes da fundação do mundo, e isso tem a ver com a eternidade. Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Jesus amou antes de ser amado. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente condiciona o amor às nossas expectativas do outro. A gente condiciona o nosso amor ao comportamento do outro. Temos sido capazes de amar aqueles que nos perseguem? Aqueles que conhecem a nossa fraqueza e mesmo assim dá aquelas cutucadas? Jesus amou quando Ele era difamado. Jesus amou quando Ele era traído. Jesus amou quando Ele era zombado, quando cuspiram. O novo modo de amar de Jesus traz um padrão que a princípio parece alto demais para a gente alcançar. Mas qual que é o segredo? É que você não ama com o seu amor. Você não pode amar apenas com o amor filéu, que é o amor entre irmãos, fraternal. Você não pode amar só com esse amor que você conhece nas relações humanas. Você precisa amar com amor ágape. Você precisa amar, como Paulo escreve em Romanos capítulo 5, verso 5. Porque Deus derrama o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo. O segredo é amar com o amor de Cristo, é amar com o amor do Espírito Santo. Amém? Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos amar uns aos outros. 1 João, o apóstolo do amor, escreve muito sobre isso.
Na sua carta, 1 João capítulo 3, verso 18, ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem só de boca, nem só de discurso, mas de fato e de verdade. O nosso amor não pode ser só aquele, eu te amo em Cristo Jesus, aqui na saída do culto. Durante a semana, meu Deus, como fala mal daquele irmão, daquela irmã. Na hora do cântico, o ministro de louvor diz: pega na mão do seu irmão, eu te amo, meu irmão, como é bom ter comunhão contigo e vamos caminhar juntos. E durante a semana está odiando o irmão e a irmã. O amor que nós somos convidados a amar não é só de discurso, irmãos, isso é hipocrisia, mas é de fato e de verdade em ações concretas. E sabe como pode ser uma ação concreta? O que Paulo escreve a Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O seu mandamento de amar uns aos outros. Essa é a lei de Cristo. E quando Paulo escreve levem as cargas, ele está falando de coisa pesada. E eu pergunto, na nossa geração, as pessoas não estão sobrecarregadas? Por uma enfermidade? Por um problema conjugal? Por um problema de filho nas drogas? As pessoas estão carregando cargas pesadas. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas a minha oração essa semana toda é que você possa sair daqui acreditando que esse é um lugar onde você pode ser cuidado e cuidada. Na semana passada, uma pessoa que está aqui hoje, inclusive, ela me disse: pastora, falou muito de amor, eu ainda não encontrei esse amor. E eu sei que muitas vezes essa pessoa tem entrado e saído e não tem recebido abraços. Você quer manifestar o amor de uma forma concreta? Vamos carregar as cargas uns dos outros. A carga mais pesada que eu passei nos últimos anos foi ver minha mãe numa cama, indo embora, e eu não poder fazer nada por causa de uma infecção generalizada. A carga mais difícil que eu carreguei depois disso foi descobrir que o meu filho, com 22 anos, tinha um diagnóstico no coração que a qualquer momento ele poderia ter uma morte súbita. Uma das cargas mais pesadas que eu carreguei foi, há 1 ano, o médico dizer que meu esposo precisava fazer uma cirurgia do coração. Mas eu encontrei pessoas que me disseram: estou orando por você. Encontrei pessoas que me enviaram uma caixinha de chocolates para dizer: nós amamos você e adoça a sua vida um pouquinho nesta igreja. Encontrei pessoas que foram lá segurar a mão da minha mãe quando ela não estava dizendo nada com nada. E eu tenho tentado ser essa pessoa também para muita gente, assim como os nossos pastores. Mas nós, como liderança, estamos convidando a sermos uma igreja assim. Não só os pastores. Ontem, reunida com a equipe das mulheres, pensando no Ministério de Mulheres esse ano, eu falei: meninas, vocês estão na liderança, vocês são referência. Eu quero desafiar vocês, vamos fazer uma visita comigo, vamos marcar um dia de oração. E aí uma delas falou: pastora, se for agora eu vou. E nós fomos fazer uma visita ontem. E foi tão gostoso quando nós chegamos lá e abraçamos a pessoa. E ela disse para nós: como é bom ter vocês na minha vida. E os seus olhos encheram de lágrimas. Porque não precisa ser só o pastor, não precisa ser só a diaconia. Pode ser você.
Pode ser você que está sabendo que aquele homem, aquele irmão está numa luta pesada, com uma carga pesada. E mesmo que você não tenha nenhuma solução para o problema dele, você tem a sua presença. Irmão, nós estamos juntos. Eu vou orar por você. Se tiver alguma coisa ao meu alcance. Amém, irmãos? Terceiro ponto aqui para a gente ir fechando essa mensagem de hoje. Jesus nos apresenta um resultado. Ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que ele nos mostra aqui é que haverá um resultado visível. O amor vai se tornar uma prática visível, que não apenas entre nós vamos reconhecer, mas as pessoas olharão e nos reconhecerão como alguém que vive a missão de sermos iguais a Jesus, de sermos discípulos de Jesus. Esse é o verdadeiro testemunho que convence, essa é a verdadeira pregação. O amor e o cuidado mútuo na comunidade cristã é o maior argumento da veracidade da mensagem de Cristo. Uma igreja, ela não pode ser reconhecida pela sua estrutura, pela sua influência. Eu me lembro que na pandemia, estávamos numa discussão dizendo: as igrejas que estão ganhando membros agora, é porque investiram em muitos equipamentos e a live deles tem uma qualidade de imagem e a música deles está atraindo, e as igrejas pequenas estavam perdendo seus membros. Não foi isso que aconteceu? Uma igreja não pode ser reconhecida por estrutura, por influência, porque um ministério é mais bonito. Nós queremos ser uma igreja que é reconhecida por essa identidade que Cristo nos dá. A marca visível dos discípulos é que eles amem uns aos outros. A igreja é conhecida por um amor que o mundo não pode produzir. Lá fora as pessoas vão apontar o dedo e vão dizer: bem que você mereceu, né? Viveu uma vida aí desregrada, não foi organizado. Olha aí, quem mandou fazer isso? Está colhendo o que plantou. Não, irmãos, na igreja não é assim. Na igreja vem, nós vamos ajudar você a sair dessa situação. Vem, Jesus vai cuidar das suas feridas. Jesus vai fazer como fez com a mulher samaritana. Seu problema é seus relacionamentos? Eu vou saciar essa sede que você tem por amor humano. Vou te dar um amor que transcende, que vai saciar o seu coração. Uma igreja autêntica no Evangelho é uma igreja autêntica nas relações. O amor se torna evidência visível da graça invisível. E quando Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Discípulo aqui, desculpa irmãos, não é frequentador de igreja. Discípulo aqui não é aquele que só vem para ouvir o sermão. Jesus estava num determinado lugar, numa relva, e ele separou discípulos de multidão. Aos discípulos ele disse: deem vocês mesmos o que comer a essa multidão. E a multidão, o texto diz que Jesus despediu. Muitas igrejas estão cheias de multidão, de pessoas que vêm para ouvir, de pessoas que vêm para ser abençoada, mas que não tem compromisso. E que Jesus simplesmente diz: vá em paz. Vocês já estão alimentados? Vão em paz. Mas discípulo é diferente. Com discípulo a conversa é outra. Viver como discípulo é viver comprometido com o mandamento e com as leis ou com os mandamentos do Senhor. Para os discípulos que somos nós, ele diz: deem vocês o que comer a essa multidão. Jesus, mas eu não tenho nada, eu não sei nada. O pouquinho que a gente tem, ele mesmo é quem vai multiplicar.
O pouquinho que você fala, Ele mesmo vai multiplicar. Porque quem convence é o Espírito Santo. O pouquinho que você demonstra, Ele vai multiplicar. Concluindo, esse capítulo, esse texto de João 13, nos mostra que viver como discípulos é marca do amor. Eu fiz uma tela com esses pontos, né? Compartilhar a palavra é fruto do amor. Exercer o cuidado é expressão concreta do amor. Um amor que nos constrange, nos leva a pregar as boas novas aos perdidos. Um amor que nos leva a cuidar das pessoas com abnegação. Um amor que foi demonstrado na cruz. E quem foi amado na cruz agora ama na vida. O modelo de Jesus é o seguinte: naquela noite Jesus sabia que seria abandonado. Sabia que seria pregado numa cruz. Sabia que seria negado por Pedro. Mas ainda assim Ele amou. O amor que ama como Jesus é um amor que transcende as nossas próprias percepções, transcende a nossa própria humanidade. E a Bíblia profetizou que nos últimos tempos o amor esfriaria. Nós estamos vendo o que Jesus disse: pais matando seus filhos, jogando filhos fora. Filhos matando os seus pais. Esse é o amor que está por aí, esfriando, que nem sabemos se podemos chamar de amor, né? Mas somos convidados a amar uns aos outros como Jesus amou. Somos convidados a acolher as pessoas como Jesus acolheu. Somos convidados a viver como os discípulos que amam uns aos outros, e assim o mundo reconhecerá que de fato Cristo habita no meio de nós. Amém? Eu quero orar, e antes de passar o microfone para o pastor, eu quero fazer um desafio. Eu vou orar e quando eu falar amém, você vai se levantar e você vai olhar para alguém que está do seu lado, na frente, atrás, e vai abraçar e vai dizer alguma coisa. Para que ninguém saia daqui hoje despercebido. E se você não sabe quem é, pergunte o nome. Quem sabe você possa dizer: eu vou orar por você hoje, essa semana. Entenderam? Ao terminar a oração, você se levante, cumprimente a pessoa na frente e atrás, olhe nos olhos, diga algo da parte do Senhor. Mas ninguém vai sair daqui hoje sem ser visto, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é vida. Obrigada porque o Senhor, como Pai, nos exorta com o Filho que ama. E essa, a gente pode até chamar, é um puxão de orelha, mas é um privilégio saber que o Senhor nos escolheu para sermos seus embaixadores, seus representantes. Que honra, Senhor, podemos ser alguém chamados discípulos de Jesus. Nós nos sentimos incapacitados, Senhor. Nós nos sentimos indignos. Nós nos sentimos pequenos. Nós somos como aqueles discípulos dizendo: onde eu vou encontrar pão a essa hora? Onde eu vou encontrar dinheiro a essa hora? Olhando para a nossa pequenez. Nós somos assim, Senhor. Nós temos uma missão ousada, uma visão ousada, mas ela é real porque é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que realiza. É o Senhor que coloca em nós o querer e o realizar. Então, meu Deus, em nome de Jesus, derrama esse amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que não seja só de palavra, não seja só de discurso, mas possamos cumprir a lei de Cristo amando uns aos outros e carregando as cargas uns dos outros. Pai, eu sei aqui que tem mães que estão com seus filhos doentes. Quão difícil foi, Pai. Eu oro mais uma vez pela vida da Cristiane, Senhor. Tem filhos aqui carregando a carga porque os seus pais estão doentes, Pai. Eu oro pela Lisandréia que está chorando pelo paizinho dela, Senhor, internado.
Meu Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Alcança onde nós não podemos alcançar, mas se preciso for, se possível for, usa-nos como os teus instrumentos. Nós cantamos, vamos ser as mãos que abençoam e curam, vamos ser os pés que anunciam, vamos ser os olhos que veem os aflitos e têm compaixão deles. Abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Continue abraçando as pessoas que esperam lá fora.